Final de fevereiro de 2020, o Brasil teve o primeiro caso de coronavírus identificado no país. O Rio Grande do Sul tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. Hoje foi mais um dia de emergências operando acima da capacidade. Na capital. Léo, nós vimos há pouco aí que mais de 14 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. A doença destruiu. Nós identificamos que em breve a instituição também seria atingida por essa nova doença. Eu quero um pijama completo. P, que tamanho? G. E um G. Os dois consultórios, que esses dois consultórios ficaram para a parte de atendimento Covid. Pacientes que são suspeitos ou atendimento, é tudo para essa parte aqui. Covid-5, que é a outra UTI. No dia 13 de março, identificamos já a possibilidade de aquisição de respiradores, no qual a Prefeitura de Lajeado fez essa aquisição dos 7 respiradores e nós começamos a estruturação da UTI Covid, uma UTI isolada, diferente da UTI adulto. Nós tínhamos informações de que esse vírus era muito transmissível e que nós não podíamos colocar em risco as outras doenças que vinham sendo tratadas dentro do hospital. Aqui ficou a parte das SO, onde as pessoas são medicadas e tudo, então elas passam do consultório e elas vêm pra cá. Doutor Fábio. Aqui era o atendimento 24 horas, era uma entrada única para atendimento 24 horas. Depois eles fecharam esse daqui só para atendimento Covid, que seria a emergência respiratória, e o outro lado, pela central de visitas, ficou separado o atendimento 24 horas. Aqui separou também as duas recepção. Seria a recepção do atendimento 24 horas e a recepção da emergência. Triagem é a mesma coisa, tem a salinha aqui que as meninas paramentam tudo bem certinho. Uma parte desse daqui foi feito para a sala de descanso. Aqui a gente tem 2 banheiros. Todas as vezes que o pessoal eles entram lá ali na UTI, eles saem, eles têm que tomar banho. Todas as vezes que saem, vão pro intervalo, banho. E aqui a gente tem a salinha de descanso deles. Aí tem outro aqui que seria da parte dos médicos, que tá fechado, provavelmente tem alguém dormindo também, descansando um pouco. Pra você ter uma ideia, do dia 13, 7 dias após, nós já estávamos com o primeiro paciente dentro do hospital. Dia 20 de março, por volta das 8 horas da noite, numa ansiedade enorme da equipe, nós recebemos o primeiro paciente Covid de Lajeado. Um paciente vindo de um cruzeiro, entrou pela porta da emergência, as equipes todas aflitas, nervosas, para o atendimento desse paciente. Esse paciente foi acomodado na UTI Covid, que tinha sido estruturada com 6 leitos, e nessa sequência de dias, nós observamos que a procura estava cada vez maior. E em questão de 5 dias, após essa abertura dessa UTI, aqueles 6 leitos já estavam ocupados. Foi necessário expandi-los de 6 para 8, a estrutura comportava até 8 leitos, só que esses 8 leitos também foram logo ocupados. E nisso começou uma necessidade de se ampliar cada vez mais. As entradas do hospital, os pacientes Covid não acessavam mais pelo A24 horas e nem pela emergência. Naquele momento criamos a emergência respiratória e também criamos mais leitos de UTI, saindo de 8 para 12 leitos. Mas a procura era cada vez maior. E aí tivemos o surto dos frigoríficos, que agravou ainda mais a situação aqui no município. Chegamos a ter 18 pacientes em UTI em questão de nem um mês. Não se tinha consciência ainda do tamanho do problema. Eu lembro bem daquela semana lá do dia 20 de março, sexta-feira, assim, foi um dia para nós aqui bastante complicado, que eu decidi
fechar a empresa, né? Parar a empresa. Isolado em casa no final de semana, eu no WhatsApp conversando, tentando entender um pouco o que estava acontecendo. Estava junto num outro grupo de WhatsApp o diretor do hospital, o Cristiano, né? E daí eu, não, só um pouquinho, né? Mandei mensagem para ele, disse, cara, assim, eu não sei quem é que é a enfermeira, enfim, né? Ou quem é que é a costureira aí, mas eu tenho uma indústria de confecção, eu vou estar com as minhas funcionárias paradas, né? Se é uma necessidade, eu vou chamar o pessoal aqui, eu vou ter que pagar o funcionário igual, né? E nós vamos fazer para vocês, só vamos descobrir o que é que a gente precisa, que tipo de material, como é que a gente faz, e nós vamos tentar te ajudar, né? Vamos fazer o que pode ser feito. Aí aqui é a parte da tomo. Todos os pacientes com suspeitas, né, eles vêm pra cá com vocês fazer tomografia. Isso, todos vêm pra cá. Aí todas as vezes tem que fazer todo o terminal No aparelho, nas paredes, no chão, vidro, teto, tudo. Pode respirar. Pode centralizar mais, deixar a imagem mais para baixo para tu ver melhor. Encha o peito de ar e segure. Isso aí, avisa a Lula ali, tá bom. Agora deu uma diminuída, mas no início da semana passada foi bem complicado. Foi cerca de 8, 10, 14 por turno. No caso, como eu trabalho no turno da tarde, foi realizado esse número de exames, mais ou menos. Sim, não. Foi domingo da noite. Terça, na boca da noite, eu ia participar, inclusive, de uma reunião online, né, de um grupo de empresários aí. Daí chegaram e disseram, nós vamos te levar para a UTI. Na segunda fiz o teste, na terça deu positivo, na quinta veio a Unimed em casa me atender. E no domingo fui para o hospital, né? Mas assim eu me sentia bem. Meu filho que insistiu, disse, pai, tu não está bem? Mas por quê? Eu estou bem. Mas o que se percebe é que essa doença mata às vezes sem perceber, né? Isso daqui antes era a SO, aonde depois você vai ver lá, a gente vai ir naquela parte onde estavam os atendimentos, passavam por aqui, passavam na consulta e depois eles ficavam aqui. Oi. Ela disse, não, mas é melhor. Bem, eu disse, vocês são profissionais, tem que saber o que é o melhor, né? E eu sei que me levaram para a UTI e dali em diante eu praticamente não sei mais de nada. Num primeiro momento tentaram me colocar uma máscara com oxigênio, eu reagi mal e aí me sedaram e me entubaram. Então, daí em diante eu só tive delírios, né? Outras coisas eu não sei. Algumas coisas sim, tipo, eu sabia que eu estava amarrado, tentava me soltar, forçava os braços e tentei cortar o tubo, né, com os dentes, porque aquilo incomodava, né? Mas de resto não. Eu fiquei 15 dias na UTI entubado. 15 dias. E daí no dia 4 de setembro, dia 5 de setembro, no sábado, eu saí da UTI e fui para o quarto, né? Mas ainda muito perdido, muito embaralhado, tudo muito confuso, né? Não ficava de pé, não caminhava mais, né? Não conseguia segurar o celular na mão, que ele caía porque era muito, muito pesado, né? Sim. A parte emocional é a pior para nós, né? A gente vê tantos familiares perdendo seus entes queridos. Lidar com isso é muito difícil, a gente vê o sofrimento do paciente. Então isso também nos faz refletir bastante sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz, tentando ajudar sempre no máximo que a gente consegue. A gente ainda está sofrendo uma demanda bem grande de pacientes, que nos exige muito mais atenção. É uma quantidade maior de pacientes com uma equipe muitas vezes que está iniciando, que o hospital contratou, novos funcionários, então é bastante desgastante para todos da equipe. Ainda segue bastante cansativo. Bem, esse espírito solidário a gente traz de casa. E quanto ao hospital, com a reforma do pronto-socorro, né? Com certeza é um dos mais modernos do estado. Imagina que eu acho que são 8 UTIs junto ao pronto-socorro, né? Dificilmente vai encontrar em outro lugar, né? Então ele me pediu essa doação, né? Ele mas o quê? Nós precisamos do piso, 870 metros quadrados de porcelanato, né? A opção de classe A foi minha, né? E, a princípio, puxa vida, mas é um valor significativo, né? Mas depois comecei a pensar, pensando bem, não é tanto assim, eu acho que temos que ajudar.
e vamos ajudar. E teve um menino que simbolizou todo esse atendimento excepcional. É um menino deficiente, Ismael, acho que é o nome dele, que todos os dias de manhã ele entrava para trocar toalha, etc. E sempre entrava com muita alegria, mas muito feliz. Agonel, como você está? Passou bem e tal. Um dia eu chamei e disse, mas o fulano, vem cá. Mas seu nome, Ismael. Então, mas onde é que tu busca todo esse entusiasmo de vir aqui todos os dias, passar para a gente esse entusiasmo? E ele me respondeu uma coisa que me emocionei na hora, viu? E ele me disse, Zagonel, eu tenho um emprego e eu tenho que dar valor ao meu emprego, né? Puxa vida, que belo exemplo, né? Está sendo muito difícil, muito trabalho, muitas pessoas doentes. A gente está tentando atender todo mundo, mas chega um momento que chegou até esse momento, passou por esses dias atrás, a gente não conseguiu, né? Esses momentos, assim, o paciente com muita falta de ar, muita dificuldade para respirar, a gente tem que conversar com eles, explicar que eles vão ser entubados. Os pacientes ficam com medo, eles estão há dias aqui sem ver os familiares, então esse é um momento muito delicado, assim, a gente se coloca no lugar deles, né? A gente não sabe se eles vão ser entubados, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir tirar eles da ventilação. Então esses são os momentos mais complicados, assim. Outros momentos também, quando a gente perde algum paciente muito jovem, né? Um paciente que tem a vida toda aí tinha a vida toda aí pela frente. Ele aqui tá com traqueostomia, tá traqueostomizado. Que daí ele não consegue, tipo, ele ficou tanto tempo com o tubo e daí, tipo, eles não tiraram o tubo, ele não consegue, tipo, não conseguiu suportar respirar sem o tubo. Aí eles fazem a traqueostomia daí. Mas geralmente acima de 13 dias, 15 no máximo, se fica sem, não consegue respirar sem o tubo, daí é feita a traqueostomia daí, geralmente. Os pacientes que são pós-estubados nas outras UTIs, eles vêm pra cá pra terminar um pouco melhor a recuperação. Aqui eles não ficam entubados, eles ficam com oxigênio do catéter de alto fluxo. Deixa eu ver qual paciente que está usando. Acho que é ela que está usando os oxigênio de alto fluxo. Eles ficam aqui, tipo, usando esses aparelhos até... Depende, ficam 2, 3 dias mais ou menos. Conforme vai a evolução, é trocado para catéter nasal ou óculos nasal. E daí depois eles vão pro quarto. A gente vai pro lado do ventilador, tá? Tá. Então depois na hora de virar, a gente vira devagarinho porque ela dá processo. Então no 3. 1, 2, 3. Aí vai virando. Bom, para nós o atendimento dos pacientes com coronavírus neste momento está um pouco mais dificultoso do que no início da pandemia, porque o número de casos aumentou drasticamente, os pacientes vêm mais graves, pacientes mais jovens, muitas vezes a gente tem situações tristes dos pacientes virem a falecer. Então conviver com isso diariamente, ver as famílias tristes, chorando com a perda do seu ente querido, para a gente tem sido bastante difícil. A gente tem tentado motivar a equipe para que continue trabalhando, dando o seu melhor, mas muitas vezes não tem sido fácil. Semana passada, inclusive, com um paciente de 43 anos que acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, a gente participou da reanimação dele e ver aquele paciente tão jovem falecendo, para mim foi bem delicado, foi bastante difícil falar com a família, me emocionei bastante. Após essa primeira demanda, essa demanda e o atendimento ele começou a cair. Essas UTIs foram novamente remodeladas, aonde iniciou a internação clínica com os 13 leitos, a gente transformou numa UTI Covid de 10 leitos. Esses 10 leitos foram habilitados no Ministério da Saúde e começaram a ficar permanente na instituição. O que nós achávamos que era temporário acabou sendo permanente. Os volumes de atendimento caíram, em certo momento fechamos a emergência respiratória, voltando o atendimento para o A24 horas e para a emergência do hospital. Porém, lá em agosto de 2020, a gente começou a ter a segunda curva em Lajeado, com novamente aumento dos casos,
né, tendo que reativar a emergência respiratória, deixando atendimento exclusivo para os pacientes de Covid e a UTI adulto comportando os 10 leitos. Em função de que a partir de agosto, o Ministério da Saúde, por um protocolo novo de atendimento, permitiu que os pacientes acima de 20 dias de internação poderiam ser realocados para a UTI adulto do hospital, não precisando mais ficar 100% na UTI Covid. E assim nós conseguimos começar a dar o giro dos leitos com 10 Covid e nos 20 adultos. Passados 30 dias de agosto, lá por final de setembro, a demanda voltou a cair novamente, os nossos pacientes na UTI Covid também. Então, chegamos a ter momentos que nós tínhamos 5, 6 pacientes na UTI Covid de 10 leitos disponíveis. Ficou estabilizado até metade de novembro. Na metade de novembro começamos a ter novamente a terceira curva aqui em Lajeado, né? Que aumentou novamente a procura, né? Tivemos ali alguns feriados, houve algumas aglomerações. Isso tomou-se novamente necessário essa questão de remanejo de pacientes da UTI Covid para a UTI adulto, não sendo necessário a ampliação de leitos. Em final de novembro para dezembro, nós já identificávamos um risco da instituição ser afetada mais fortemente em 2021, em função das novas cepas, as novas variantes do coronavírus, e muitos achavam que aqui não seria afetado, em função de a gente já estar numa contaminação elevada já durante esse período todo, e que nós não teríamos mais essa elevação de casos. Porém, em metade de fevereiro de 2021, nós começamos a observar assim, um aumento muito expressivo de atendimentos nas UPAs, nos pronto-atendimentos, e nós já conseguíamos identificar que havia algo de diferente nesse processo todo. Nesse período a gente começou a fazer cálculos e os números nos assustavam muito, porque como nas outras 3 curvas a gente aprendeu de como é que essa doença se comportava, período de contaminação, o tempo que essas pessoas ficavam graves, nós enxergávamos que a estrutura que o hospital tinha montada com 10 leitos de UTI Covid e fazendo giro para a UTI adulto não seriam suficientes. Bom, no momento que estamos passando agora, nesse momento crítico aí da pandemia, está sendo assim bem complicado para a gente, bem como para a própria UPA, para o hospital. A gente tem bastante transferência, chegamos a fazer 10, 12 transferências no dia. Tem momentos que temos que esperar o hospital lá terminar o processo de internação de um para a gente poder vir buscar o outro, sabe? Tá bem corrido, bastante paciente e está bem complicado. Tem pacientes bem críticos, bem sintomáticos, tem pacientes que estão bem, mas estão com o vírus, tem pacientes que estão bem mal, a gente tem que ter o máximo de cuidado, até no transporte, com oxigênio, com todo cuidado, para dar todo o suporte para o paciente. Caso aí de tu ter que transportar um amigo teu, um conhecido teu, deixa a gente bem chocado, né? Mas a gente está um pouco preparado psicologicamente para isso e a gente se cuida bastante aí no dia a dia para tentar não pegar esse vírus, né? Não correr o risco de pegar e não levar para casa. Começo da pandemia no forte aí no ano passado aí, abril, maio, junho, a gente chegou a ficar, eu cheguei a ficar 2 meses sem ir para casa, né? Para garantir a segurança da família, né? E a gente tentou se cuidar ao máximo, né? Graças a Deus até hoje, nesses 12, 13 meses aí de pandemia, ainda estamos vivos e fortes sem ter passado o vírus, né? Então acho que a gente está fazendo certo, né? Estamos se cuidando, estamos fazendo a coisa correta, como se diz, né? Fazendo de tudo para
para não correr o risco de contrair esse vírus, né? A gente não sabia o que era isso, né? A gente tava totalmente assustado e preocupado, né? O medo de tu contrair isso aí e morrer era grande, né? Era e é ainda, né? Só que agora tá um pouco mais tranquilo, a gente já sabe o que fazer para não contrair isso aí, né? Então fica um pouco mais fácil tu te acalmar no forte da pandemia aí que tá acontecendo agora, né? Vai ficar bem mais tranquilo. Em dezembro de 2019, ele teve um acidente com a Makita e ela caiu no pé e daí ele perdeu muito sangue, fez um corte profundo e perdeu muito sangue. E daí foram feitos exames e a anemia dele estava muito alterado e a imunidade muito baixa. E daí eles foram aprofundando os exames até chegar no ponto de então fazer uma biópsia da medula. E foi feita a biópsia da medula e deu mieloma múltiplo. Apareceu que ele teve o Covid e daí agravou demais aquele mieloma dele. Então as duas coisas juntas ele não conseguiu reagir. No domingo anterior, que dia que era isso? Que daí ele foi para a UPA porque ele estava com muita febre e muita dor no corpo. Foi na UPA, daí lá eles fizeram exames e daí mandaram ele para o hospital já por causa do problema do mieloma, né? Já entrou na UTI, isso tudo assim, que nem no hospital, né, super lotado, e ele chegou no hospital, já foi para UTI, em seguida já foi entubado e foi feito de tudo para... Eu tinha uma certeza, ele ia tomar um oxigênio, ia tomar uma medicação e nós ia vir para casa. Sexta-feira foi a última vez que eu vi ele. Daí eu até falei, né, tchau, até mais, fica bem, fica forte. E eu fui embora. Se eu soubesse que fosse a última vez, eu nunca teria me importado se eu teria testado positivo ou não. Eu só ia querer abraçar ele, por mais que eu me pusesse em risco, sabe? Pelo dia 16 de fevereiro, nós já tínhamos estruturado a UTI Covid-2, por onde tudo iniciou, onde a gente tinha aqueles 8 leitos, deixando mais 6 leitos estruturados. Então, nós tínhamos os 10 da UTI Covid-1, mais 6 na UTI Covid-2. Bem, lá no dia 18 de fevereiro, essa demanda começou a entrar dentro da instituição. Os volumes vinham muito elevados. Em questão de 2 dias, aqueles 6 leitos que nós tínhamos estruturados estavam ocupados. A gente fez a expansão de mais 2 leitos, atendendo a 8 leitos na UTI Covid-2, então nós já tínhamos 18 leitos. Assim, a gente fez uma expansão para a UTI Covid-3, com mais 4 leitos, aí nós já tínhamos 22 leitos. E depois disso, nós tivemos que fazer mais uma expansão de mais 7 leitos, chegando a 29 leitos. E aí nós estávamos com a capacidade máxima tomada do hospital, em questão de 6 dias. A única alternativa que nos restava era analisar quais eram as possibilidades de a gente fazer com que o giro da UTI fosse mais rápida ou de que a gente evitasse que as pessoas fossem para a UTI naquele momento. Porque nós só tínhamos uma forma, ou expandir, que era praticamente impossível a expansão, ou achar formas alternativas que a gente conseguisse manejar os pacientes da melhor forma adequada. Nisso, nós já tínhamos o estudo dos equipamentos de catéter de alto fluxo, mas aí nós só tínhamos 3 equipamentos no momento. Então, a Prefeitura de Lajeado, assim como a Unimed, nos ajudou nisso, então nós saímos de 3 equipamentos, nós fomos para 19 equipamentos. E esses equipamentos mostraram resultados muito significativos para a instituição, de fazer com que só 20% deles fossem para a UTI. A gente conseguiu, de certa forma, travar a ida para a UTI. A outra alternativa foi também criar uma UTI intermediária pós-extubação dos pacientes. Por quê? Porque o paciente que era extubado, ele permanecia ainda 4 dias na UTI
em recuperação. Então nós criamos uma outra UTI, com a mesma estrutura de uma UTI, porém em pacientes que não estavam mais usando respiradores e nem ventilação mecânica. E assim a gente conseguiu dar giro. E no final de fevereiro, início de março de 2021, nós já chegamos a atingir 52 pacientes de Covid nas UTIs do hospital. Seja Covid ativo, como pós-Covid, que já tinham passado os 21 dias do isolamento. Pra você ter uma ideia, nós estávamos com 54 leitos de UTI disponível, sendo 52 pacientes ocupados só com Covid na instituição. Então, acho que assim, nada das coisas da instituição foram feitas por acaso. A definição de se criar várias UTIs separadas, elas têm por trás uma estratégia de gestão de pessoas também, apesar que isso em custos tem custos mais elevados. Mas no momento em que tu tem espaços onde 10 pacientes são atendidos, o espaço 2, 8 pacientes são atendidos, o espaço 3, 4 pacientes são atendidos, o espaço 4 são 7 pacientes atendidos e no espaço 5 são 8 pacientes atendidos, nós temos um atendimento mais personalizado e mais individualizado. E como a gente sabe que essa doença ela é grave, a gente durante o tratamento a gente acaba perdendo alguns pacientes por óbitos. Então tu te imagina tu criar uma estrutura enorme, colocando 30, 40 pacientes todos no mesmo ambiente e num dia se perder vários pacientes. Isso abala psicologicamente as equipes, então nós cuidamos que isso fosse feito de certa forma separado. E a UTI intermediária que ela foi criada, ela tem um outro significado por trás, não só o significado de que ela vai aumentar o giro dos leitos de UTI, mas ela tem um significado que ela é a UTI da esperança, que ela é a UTI da vida, que ali naquele momento o paciente já está bem, ele só está aguardando o seu processo de recuperação da UTI para ser deslocado para o quarto. Então hoje, quando nós sentimos alguma dificuldade com as nossas equipes por desmotivação ou por estresse, assim por diante, nós acabamos levando parte do nosso quadro assistencial e do nosso quadro médico para dentro dessa UTI para ela ver que lá está a esperança, que lá é possível nós tratarmos as pessoas da melhor forma dentro da instituição. Bem, depois desse período todo de combate ao Covid, não tem como não deixar de agradecer a todos os profissionais de saúde, a todos os colaboradores do Hospital Bruno Bor, a todos os médicos do corpo clínico desse hospital, que durante esse período todo colocaram à disposição da instituição e se colocaram à disposição da população no tratamento dessa doença. Eu acho que isso ficou comprovado, como nossa missão é a sua saúde, a nossa vida, isso ficou realmente afirmado durante esse ano. Então, não tenho palavras para agradecer, fica só meu parabéns a todos vocês por tudo que vocês fizeram, aos pacientes, a essa população, a esse hospital e a todos os que necessitaram. E o meu momento de agora era de poder dar um abraço bem forte em cada um de vocês como uma forma de agradecer a tudo que vocês fizeram a nós.